Hoje sou eu que vou te fazer uma pergunta, tá? Vocês vivem mandando pergunta pra cá, hoje é meu dia de perguntar. Você tá preparada para fazer sua cirurgia plástica? O que isso quer dizer? Isso quer dizer uma série de coisas, tá? Vamos conversar a falar um pouquinho sobre isso. A gente recebeu umas perguntinhas aqui. Como é que eu faço para me preparar? Primeira coisa que você precisa entender numa preparação para fazer uma cirurgia plástica, nós vamos falar nem no momento pré-operatório, vou chegar um pouco antes. Preparação para fazer uma cirurgia plástica é você sentar com um bom profissional, correto, um cara honesto. Você vai mostrar para ele as suas dores e ele vai te fazer um diagnóstico do se aquilo é uma dor real, que a cirurgia plástica pode te ajudar, e em sendo uma dor real, que a cirurgia plástica pode te ajudar, quais são as ferramentas que ele vai utilizar para isso. Por exemplo, Antônio, eu não gosto do meu culote. E aí, de repente, eu vou examinar a paciente e a gente percebe que não é um culote tão grande assim para uma queixa tão potente. Então, provavelmente, essa paciente pode ter um dismorfismo corporal, tá hipervalorizando uma pequena queixa e colocando em cima daquilo todos os males de uma série de outras coisas. Isso existe dentro da cirurgia plástica e a gente tem que ser muito honesto em fazer esse diagnóstico para encaminhar essa paciente para o tratamento correto. Poxa, eu não gosto do meu culote e eu tenho um culote e realmente vou examinar, tem até assimetrias, um culote desproporcional, super cinturinha, um quadril bonito, mas o culote está chamando a atenção que a paciente não consegue colocar uma leg. E aí a gente abre a caixa de ferramentas e vai ver qual o diagnóstico feito, qual a ferramenta para te ajudar. Uma lipoescultura associada a algum aparelho de retração, às vezes uma lipoescultura, aparelho de retração e às vezes retirada de um fuso de pele como uma flancoplastia, reinserir o sulco do bumbum, tem uma série de coisas que a gente pode fazer para isso. E aí é a parte técnica, tá? E aí nessa parte técnica, você tem que se preparar de qual maneira? O seu médico tem que sentar com você, te mostrar o que ele consegue te entregar, as limitações do que ele não consegue fazer e dentro da programação que ele está te propondo, se aquilo vai chegar muito próximo do que você busca. Essa é uma das principais preparações que a gente tem. Eu canso de ver, quando eu era preceptor de cirurgia plástica e hoje em dia no consultório, pacientes às vezes operadas por outros colegas que chegam com uma queixa tipo assim, mas eu não achei que ia ser assim. A gente tem que explicar todo o passo a passo de como vai ser e te tentar chegar muito próximo que você entenda as limitações do processo, tá? Agora outra coisa, já sei como é que vai ser, já escolhi meu profissional, já escolhemos a técnica, tô pronta para ir pro bloco cirúrgico, o que eu preciso fazer agora para me preparar? Você tem que estar nas suas melhores condições de saúde. Toda aquela parte de entrevista antes da cirurgia, da consulta, de saber o que você já fez, o que você não fez, que remédio que você toma, que remédio que você não toma, qual peso que você tá, se você tá subindo de peso, se o peso está estável, se você já perdeu peso, o que você tem de cirurgias prévias naquele local, já operei a mama, vou operar de novo, vou operar pela quarta vez, já operei o nariz, vou operar de novo. A gente precisa conhecer você profundamente e em cima disso, fazer uma série de exames, e aí vai variar de porte de cirurgia, do tamanho da cirurgia, a idade que você tem e os seus antecedentes. Esses exames são mais complexos ou menos complexos, mas de uma maneira geral, fazer uma investigação clínica com você. Como é que está sua hemoglobina, seu ferro, como é que está sua saúde, como é que estão suas vitaminas, uma visão mais moderna hoje da cirurgia plástica, envolve toda essa parte, se o corpo está inflamado, se ele não está inflamado, se ele tem os micronutrientes, se ele não tem os micronutrientes, se essa paciente faz um aporte correto. Vou contar para vocês uma história. Operei uma moça, fiz uma lipoescultura com o mini abdômen dela, já tinha um corpo muito bonito, malha bastante. No pós-operatório tô vendo que não tá cicatrizando legal. E aí fui investigar um pouco mais, conversar com ela. Ela tava desde a cirurgia fazendo uma dieta hiper restritiva de quase 450, 500 calorias por dia, porque ela não queria engordar com a cirurgia e queria manter aquele corpão. Errado. Esse é o momento, o corpo dela tá precisando de nutrientes para fazer a reforma. Ela iniciou uma reforma e não chegou material de construção. Totalmente errado. Esse não é o momento para uma dieta desse nível. Então ela precisa ser orientada o que ela tem que fazer, tanto no pré-operatório, do ponto de vista nutricional e metabólico, quanto no pós-operatório para ir. Então, a pergunta de novo, estou preparada para fazer uma cirurgia plástica? Primeiro, você se conhece a sua dor, foi no profissional, fez o diagnóstico se essa dor é uma dor que pode ser trabalhada pela cirurgia plástica e é a cirurgia plástica a melhor ferramenta para te ajudar nesse sentido? Ele fez uma proposta do que fazer, você entendeu a proposta, está de acordo, entendeu até o que não consegue chegar com essa proposta? Perfeito. Vamos fazer toda a investigação clínica de saber como que está seu corpo, seus antecedentes, a sua saúde, a sua hemoglobina glicada, para saber o tanto de açúcar que você come, e vamos te orientar em uma relação de outros processos para desinflamar. O doutor Ivan está aqui para te ajudar a falar muito mais disso do que eu, para te ajudar nesse processo, para que você chegar para a cirurgia da maneira correta. O último passo, eu quero falar sobre o importante passo da preparação. As cirurgias hoje em dia, elas evoluíram para uma cirurgia de recuperação mais rápida. O processo cirúrgico em si, ele é menos traumático, mais controlado. Eu te machuco menos
menos você vai ter uma inflamação menor, você vai voltar mais rápido às suas atividades. Mas não quer dizer, às vezes, que você vai fazer uma mamoplastia com o abdômen e vai querer trabalhar na segunda-feira da semana seguinte. Você também tem que ter o seu tempo e, orientada pelo seu médico, o que você pode, o que você não pode fazer, poder se cuidar. Uma prótese de recuperação 24 horas, por exemplo, você opera a mama, só põe prótese lá, tá dirigindo na manhã seguinte. Mas a mamoplastia feita pelo mesmo médico que faz uma recuperação 24 horas não é essa mesma recuperação. É uma dinâmica um pouco diferente, porque agora são incisões diferentes, o processo de recuperação dela é diferente e você precisa saber como cuidar desse processo. Não adianta ter feito tudo bonitinho antes, chegou desinflamada, tá com a cirurgia correta, no peso correto, no tempo correto, fez uma cirurgia rápida, foi embora para casa no mesmo dia, deambulou rápido, não teve nem dor no pós-operatório, só que aí na semana seguinte, escondido do seu médico, você volta a malhar, você volta de repente a fazer uma coisa que não deveria fazer. Você não está cuidando daquele processo pós-operatório. O processo pós-operatório é longo, tá? Por mais que a gente às vezes volta de maneira precoce, o resultado final você vai ver com 6, 8 meses de pós-operatório. Se o resultado final eu vou ver só com esse tempo, quer dizer que tem muita coisa acontecendo nesse meio do caminho, naquela processo cicatricial e naquela mudança do local que foi operado. Se nesse meio do caminho você coloca forças externas que não estavam previstas ali, você pode estragar o resultado. Então você precisa ser orientado em relação a isso. Então, para se preparar, saber o que quer, saber com quem quer, como que vai ser feito, tá na saúde correta e vai ter o tempo para cuidar de você. Aí, posso dizer, você está preparada para fazer a sua cirurgia. Tem dúvidas em relação a isso? Algum desses processos que eu falei aqui? Por que operar em um lugar que já foi operado antes é mais difícil? Por que o açúcar, trabalho moderno mostrando isso, por que o açúcar influencia tanto numa cicatriz hipertrófica? Manda pra gente aqui que nós vamos conversar bastante sobre isso e te orientar em relação a toda essa preparação.